Mais um vídeo sobre o que o mundo pensa do crente, o cristão e a universidade, e se a gente é perseguido e como é perseguido no Brasil. Quem conhece aqui o canal sabe que a gente já falou desses assuntos, mas não custa falar de novo, em especial quando o texto bíblico nos proporciona a oportunidade de fazer isso. Então, hoje, o tema é esse. Crente é perseguido? Na universidade, como é que é? Devia ser perseguido? E a percepção do mundo a respeito do crente? Como é que é esse negócio? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário. Tudo isso é extremamente importante se você gosta do que a gente faz aqui, que é Bíblia e teologia, na medida do possível, todos os dias para você, com vídeos novos. E se de repente você quer melhorar a sua timeline nesse espaço no YouTube, o teu like é importantíssimo, então desce o dedo no like, porque assim o YouTube identifica que você gosta desse tipo de tema. E a minha questão hoje aqui é o seguinte: como que é o lance do crente no mundo? Eu vou falar aqui mais da universidade por causa da Jordana Vucetic. Eu imagino que seja assim a pronúncia da influencer. É uma moça ainda, jovem, que entrou na faculdade recentemente e tá tomando um baita de um calor, expressão de gente velha, né? Tomando um baita de um calor, tá sendo atacada, essa é a verdade, pelos seus colegas influencers cristãos, porque ela entra na faculdade e a faculdade muda um pouco a percepção dela das coisas. Talvez ela estivesse esperando que fosse entrar na faculdade e ser perseguida pra caramba. E é exemplo do que foi comigo quando eu entrei na faculdade, e eu vou contar um pouco da minha história aqui. Ela percebeu que as pessoas respeitaram a fé dela muito mais do que aquilo que ela esperava. E ela começa a entender o conteúdo daquilo que ela estuda na faculdade de Direito e começa a perceber que tem algumas coisas que ela precisa modular o jeito dela de entender o mundo. E aí, quando ela se torna mais amistosa à universidade, a crentosfera obscurantista, existe uma parcela da crentosfera obscurantista, vai lá e sapeca o hate na menina, coitada. Então, o caso que me motiva a falar sobre isso mais uma vez é esse. O texto que me motiva a falar sobre isso mais uma vez é outro. Gente, leitura da Bíblia 365, hoje, lendo 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Se você ainda não tem a sua Bíblia 365, você pode dar uma passadinha aqui na descrição, encontrar um link para ir lá na Amazon, você encomenda a sua, chega na sua casa rapidinho e você acompanha os nossos estudos aqui nesse canal. Diz assim o apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Cristo, lá em Tessalônica, lá no primeiro século: assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então olha só que coisa interessante, né? Às vezes a gente tem a percepção, e a gente coloca uma ênfase muito grande nos textos bíblicos em que é prometido que sofreremos perseguição ao pregar o evangelho e abraçá-lo. E certamente esses textos existem, devem ser sim enfatizados, e fato de que eles dizem respeito ao cristianismo hoje. Existe perseguição a cristãos em muitos lugares. Existe perseguição ao cristão por parte do Boko Haram, por exemplo, na África. Existe perseguição ao cristão na China, pelo próprio regime, pelo próprio governo chinês. Na Coreia do Norte, que dirá. Existe perseguição ao cristão em diversos regimes teocráticos, em especial aqueles em que
o governo é islâmico e na Arábia Saudita, por exemplo, isso é bastante intenso. Existe perseguição de cristãos por parte de outros cristãos. E uma parte dos conflitos no leste europeu, por exemplo, envolvendo Rússia, Ucrânia, passam por aí. Existe perseguição a cristãos nos conflitos do Oriente Médio, que envolvem Palestina, Israel, Líbano, e numa geopolítica ali extremamente complexa que eu não vou me arriscar a detalhar. Quer saber mais sobre isso? Você procura um cara chamado Igor Sabino. Você pode ir lá no Twitter, você pode ir no Instagram, ele fala super bem desses assuntos, ele é fera, tá? Você procura lá o Igor Sabino, que ele é extraordinário, um grande amigo. Então, existe perseguição a cristãos, ponto. Por causa do evangelho, ponto. Certo? O que às vezes a gente deixa de enfatizar são os textos que mostram que a pregação do evangelho e o cumprimento da vocação da igreja não trazem apenas perseguição, mas trazem também uma percepção pública positiva. Então, da mesma maneira que existem textos que dizem que a igreja sofrerá perseguição por pregar o evangelho, existem textos que dizem que a igreja será percebida de modo positivo ao agir de acordo com o evangelho. Como é o texto que a gente acabou de ler, como é o texto de Atos, capítulo 2, a partir ali do versículo 42, o capítulo 4 também do livro de Atos, dá conta de uma percepção positiva da igreja, porque ela tem feito a coisa certa. Então a gente não pode ficar só com uns textos e ignorar os outros. Então o que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte, olha só. Paulo ora, continua a orar, pedindo a Deus que capacite os irmãos de Tessalônica a ter uma vida digna do chamado deles. E para que Deus dê o poder para que eles realizem coisas boas, as coisas boas que a fé motivá-los a fazer. Então o nome do Senhor Jesus será honrado. Ou, como diz João capítulo 17, nisso serão conhecidos os meus discípulos, em que se amem uns aos outros. Olha a percepção pública que se tem a respeito de quem é discípulo de Jesus. São pessoas que amam umas às outras. Olha a percepção pública que se tem a respeito dos discípulos de Jesus em Tessalônica, pela qual o apóstolo Paulo ora aqui, que o nome de Jesus seja honrado pelas boas ações dos irmãos de Tessalônica. Em outras palavras, o seu bom testemunho, o meu bom testemunho, ele será elogiado pelos de fora em algumas circunstâncias. E o nome de Cristo será honrado por essas boas atitudes. Então, nem sempre a boa atitude e a boa ação vai gerar uma perseguição. Num país de maioria cristã, ao menos nominal, isso é especialmente mais sentido. Pode existir perseguição num contexto como o nosso brasileiro? Pode acontecer. Ela será muito mais sutil e mais leve do que em ambientes nos quais o cristianismo é minoritário, é evidente. Mas o que eu quero dizer com isso? Vou para a faculdade, vou ser perseguido? Cara, olha só, eu fui fazer uma faculdade num período, vou colocar aqui, o tio tá velho já, né? Então faz tempo que eu fiz faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, na minha sala tinha, no meu ano, tinha eu e mais uma evangélica. O resto não era crente. Tinham católicos ali, tinha o Igor Paulin, por exemplo, era um católico devoto, que estava ali com a gente e, enfim, fazia parte ali do nosso contexto, mas tinha judeu, tinha agnóstico, tinha gente que acreditava só em uma energia, evangélico tinha eu e tinha a Cíntia, que eu tô me lembrando, talvez tenha mais gente, mas pelo menos na minha memória era isso. E cara, a gente foi muito bem recebido ali. Houve episódios de preconceito? Houve. Foram casos isolados? Foram. Eles nunca aconteceram? Não, eles aconteceram de fato. Então eu fui fazer uma faculdade 20 anos atrás, num contexto em que o PT governava, era o Lula, com grande popularidade. Eu era um cara evangélico de direita ali, certo? Liberal na economia, nesse contexto, fui fazer uma faculdade nesse contexto. Fui fazer a faculdade de jornalismo, foi minha primeira formação em jornalismo, ou seja, um lugar bastante associado, um curso que é bastante associado a galera ser de esquerda.
E a maioria dos meus colegas, não todos, e não era uma maioria assim tão dominante, mas a maioria dos meus colegas era de esquerda de fato. Nesse contexto eu fui muito bem recebido. Sendo evangélico, sendo de direita. Houve preconceito em algum momento? Alguns casos isolados, houve. Casos isolados. Estou dizendo que não acontece preconceito contra o evangelho na faculdade? Não estou dizendo que não acontece. Existem episódios, tá? Agora, o que acontece? O que eu vejo muito mais é o crente assistindo Deus Não Está Morto e indo para a faculdade todo armado emocionalmente, porque preparo intelectual muito menos, né? Não tem tanto, tá? E não por culpa do crente necessariamente, às vezes é, às vezes não, né? Mas o que eu vejo? O cara vai armado pra faculdade, armado metaforicamente, é bom que se diga em tempos como os atuais, né? O cara vai na defensiva, o cara vai pronto pra uma guerra, pronto pra uma batalha, porque ele ouviu a vida inteira que na universidade ia ser difícil, que na universidade todo mundo é contra o cristianismo, blá, 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 né? E aí ele chega lá já na defensiva. E o que acontece? Em vez de ele fazer isso aqui, ó, em vez dele se preparar para ter uma vida digna do chamado dele, para realizar ali dentro da faculdade as coisas boas que a fé o motivarem a fazer, e nisso o nome de Cristo ser honrado, ele vai lá para brigar. Às vezes para brigar com o professor. Às vezes para brigar com o professor no território de domínio intelectual do professor. Então, o que ele passa a ser e como ele passa a ser percebido? Como beligerante, um cara dado à briga, né? Um cara de ânimos exaltados. Então ele passa como beligerante. Se ele tá tentando discutir na área de domínio do professor, não estou dizendo que seja sempre, mas em alguns casos isso acontece, ele pode passar e eventualmente virar a passar por ignorante. E aí ele vai se sentir perseguido. Por quê? Porque ele tá sendo percebido como ignorantão. Eu tô sendo... Mas, cara, quem mandou você ir lá dar uma de sabichão no território de domínio de um cara que tem uma vida acadêmica de pesquisa naquela área? Quem que deu permisso pra estar discutindo, tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Quando, na verdade, seja na faculdade, seja no trabalho, em qualquer ambiente no qual a gente é chamado para conviver, se a gente se dedicar a cumprir a vocação que nos foi dada de amar e pregar o evangelho, fazer coisas boas de acordo com o que a nossa fé nos motiva a fazer, como diz o texto, se a gente fizer isso, a reação será totalmente outra, totalmente distinta. O nome de Cristo será honrado. Eventualmente, por causa do teu testemunho, você pode sim ser perseguido. Entrei num grupo de trabalho da universidade aqui, todo mundo quer fazer um plágio, eu sou crente, não quero, e agora os caras estão pesando na minha. Pode acontecer. É o mais comum? Olha, pelo menos na minha experiência não. Talvez na sua possa ser o comum e tal, mas você deixa aqui nos comentários, fala, olha, Fontana, a minha experiência é diferente e tal. Tudo bem, experiências são experiências. Agora, o ponto é, você quer estar preparado para ir pregar o evangelho, estar em algum lugar, esteja preparado para fazer as coisas boas que a tua fé te motiva a fazer de acordo com a sua vocação. É por isso que Paulo ora. E então, um testemunho como um testemunho da Jordana, de alguém que chega na faculdade e se depara com pessoas que estão ali querendo aprender e dispostas até a ouvir o que você tem a dizer, e em especial nas respostas graciosas que a Jordana deu ao hate que ela sofreu dos colegas evangélicos. Cara, alguém como a Jordana, eu só posso dizer o seguinte: o que eu quero é que a minha filha, quando chegar à universidade, tenha um testemunho como o testemunho que ela demonstrou aí nos últimos dias. A universidade, ela não mata a fé, de jeito nenhum. A universidade, ela apresenta conhecimento para que a gente refine a fé, lapide a fé, e ela mata, sim, algumas crenças que são insustentáveis diante de fatos que a universidade apresenta. E isso a gente deveria desejar, porque se a gente está mantendo crenças que não se sustentam diante dos fatos, a gente está crendo na coisa errada. E o texto bíblico e Jesus, Deus, eles querem que a gente creia nas coisas certas, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.